Iniciamos neste momento o 9º Congresso Espírita da Bahia, com a apresentação do coral Encontro de Luz, com 80 vozes, formado por adeptos da doutrina espírita. Um trabalho coordenado pelos professores Tânia Moreira e Joilson Nunes. O coral vai interpretar as músicas Dois Olhos Azuis, Dona Nobis e Educai, Educai. Digníssimas autoridades presentes ou representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridos membros do 9º Congresso Espírita do Estado da Bahia, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Narra-se que o extraordinário orador ateniense Licurgo recebeu oportunamente um convite para falar sobre educação. Depois de haver reflexionado, o mestre da oratória solicitou à comissão que lhe concedesse 3 meses, após os quais atenderia ao apelo. Na oportunidade estabelecida no imenso anfiteatro de Atenas, Licurgo apresentou-se levando algumas jaulas, nas quais estavam 2 cães e 2 pequenas lebres. Antes de emitir qualquer conceito, o admirável filósofo, que era psicólogo, abriu uma das jaulas e libertou uma lebre. Ato contínuo, abriu outra jaula e libertou um mastim. O cão desesperado saiu em desabalada correria e, caçando a lebre, surpreendeu-a, estraçalhando-a diante da multidão comovida. Ainda não terminara aquele impacto perturbador, quando Licurgo abriu uma outra jaula e libertou outra lebre. Abriu ainda mais uma e libertou outro cão. E já dominados pela cena grotesca de antes, as pessoas aguardavam que se repetisse a cena deprimente. Para surpresa geral, o cão acercou-se da lebre e começou a brincar com solidariedade. A pequenina lebre também, por sua vez, acercou-se do animal e começou a lamber-lhe as patas. Como 2 amigos, estiveram deitando e rolando no solo. E ante a emoção que tomou conta de todos, Licurgo começou a sua peça de oratória dizendo: os 2 cães são da mesma raça, têm a mesma idade, receberam a mesma alimentação. A diferença entre o primeiro e o segundo é que o segundo foi educado, o primeiro não. Aí estava demonstrada de maneira incontestável a excelência da educação. Educar é criar hábitos. Hábitos saudáveis que se arraigam e que passam a constituir uma nova natureza em a criatura humana. Como seria então o processo de educação objetivando-se a plenitude do ser? Para que possamos chegar a essa culminância, vale a pena recordar a admirável proposta do psicólogo espanhol Mirey Lopes,
que, fazendo uma análise da evolução do pensamento no reino infantil, estabeleceu que ele passava por 6 períodos diferentes. E, utilizando-nos o conceito do emérito pesquisador, dilatemos a sua proposta psicológica à humanidade. E asseveramos que a primeira fase do pensamento é instintivo, quando as manifestações primitivas exteriorizam as aptidões, levando a criatura aos paroxismos da barbárie. Inevitavelmente o ser avança para o segundo período do pensamento, o pensamento pré-mágico, em que despertam as suas aspirações diante da força ciclópica da natureza, pelo temor, para conceber deidades e forças que administram a realidade da vida. A seguir, pelo fenômeno natural do desenvolvimento intelectual, o pensamento logra o terceiro período, que é o período mágico, perfeitamente caracterizado nas gerações do passado, nas civilizações do Oriente e do Ocidente, na Antiguidade, como o grande panteão dos deuses, em que as deidades estabeleciam as diretrizes de segurança das criaturas e das comunidades. Mas neste momento o indivíduo desperta para a quarta fase do pensamento, quando ele se dá conta que é o centro do universo, e o seu é um pensamento egocêntrico. Ele percebe que a vida existe porque ele existe. A realidade de todas as coisas é uma decorrência natural da sua capacidade de percepção. E acreditando-se ser o centro geral da vida, ele alcança um quinto patamar, o patamar do pensamento lógico, quando a razão lhe estabelece as linhas diretivas do bom senso, do discernimento, e faculta-lhe entrar no período de conscientização da sua realidade, após o que ele se destaca no rumo do pensamento cósmico, na busca da causalidade, e dentro desta procura do Logos, ele se integra no pensamento da realidade transcendental, mantendo a sua legitimidade individual. É natural, portanto, que qualquer proposta na área da educação leve em consideração os diferentes níveis de pensamento nos quais estagiamos as criaturas humanas. Por sua vez, o admirável psicólogo americano, considerado o maior conhecedor de oncologia do cérebro humano, o Dr. Robert de Ropp, discípulo de Pedro Auspens, estabeleceu que, em realidade, a criatura necessita lograr a consciência. Mas o nível de consciência da criatura humana, conforme houver estabelecido Carl Gustav Jung, é aquele instante em que o ego toma conhecimento dos conteúdos psíquicos e tem a capacidade intelectivo-moral de discernir o que deve fazer quando pode e de trabalhar o que pode fazer quando deve. Apesar de o estado de consciência ser o momento mais elevado do processo da evolução antropológico, sociológico, psicológica do ser, o Dr. Robert de Ropp estabelece que as criaturas estamos em patamares diferentes de consciência, que o ser, esse ser de natureza transpessoal, mergulha na carne e na sua cerebração, seu primeiro nível de consciência é de sono sem sonhos,
o que equivale ao nível de pensamento de Emílio Mirey Lopes, aquele estágio de pensamento primário, instintivo, automatista. Inevitavelmente o ser vai adquirindo possibilidades na área da consciência e atinge o segundo patamar, que é a consciência de sono com sonhos. Exatamente no momento em que o pensamento vai na direção da sua realidade pré-mítica. E como a lei de progresso é inexorável, o ser passa para o terceiro nível de pensamento. É aquele em que, sendo o pensamento mitológico real, ele vai ter um correspondente na consciência. A consciência lúcida, a consciência lógica, para de imediato ele lograr a consciência que transcende o ego e que corresponde na escala de Mirey Lopes ao estado de egocentrismo, ao nível de pensamento lógico e racional. Nesse momento, então, o indivíduo logra o pensamento cósmico, atinge a consciência cósmica, e graças a isso ele atinge o estado de plenitude de ser, aquela plenitude que o integra ao pensamento causal, de onde nos originamos e para onde todos nós vamos. Essas admiráveis conquistas da psicologia, essas propostas na área da pedagogia contemporânea da escola nova, são resultado de um largo processo de evolução na área das conquistas metodológicas da educação, fazendo-se um apanhado de natureza histórica a respeito dos primeiros métodos educativos. Iremos encontrar na China, na Índia e no Japão as primeiras escolas de preparação espiritualista, quando as mensagens dos seres imortais eram cantadas monotonamente, para que fossem repetidas pelos aprendizes, e ali estavam estatuídos os códigos de ética, de comportamento e de espiritualidade. Assim encontramos no Vedanta as tradições ancestrais da Índia, nos Analectos, a proposta de Confúcio a respeito da doutrina da China, que ele tivera a oportunidade de beber na boca dos ancestrais, e que deveria servir de base para a constituição do Estado e a organização da família. No Egito, as escolas templárias, na intimidade dos santuários, tinha como finalidade princípio a preparar o aprendiz para que ele se tornasse um sábio e pudesse entender as leis que regem o cosmo e as suas aplicações na vida social. Ainda no Egito, 300 anos antes de Jesus, no período máximo dos Ptolomeus, aparece o museu, que mais tarde se transformará na Biblioteca de Alexandria, que irá alcançar o seu apogeu mais tarde no período de Cleópatra. E logo depois, com o aparecimento do cristianismo, o seu extraordinário acervo é incinerado por um bispo fanático. E apesar do Império Romano tentar restabelecer os 400 mil volumes, a humanidade perdeu um dos maiores repositórios do pensamento da Antiguidade Oriental. Mas naquele mesmo museu, vamos encontrar os pródromos das futuras escolas. Não apenas estão as documentações em argilas, em peles de animais, em pergaminhos os mais variados, mas também as aulas que eram ministradas a respeito da arte, das técnicas profundas da trepanação craniana, dos métodos para compreender a realidade da vida e da política,
e traçar as normas para construir uma sociedade feliz. Posteriormente, no período da escola neoplatônica de Alexandria, floresce a escola extraordinária dirigida por homens eminentes, Orígenes, que nos dá a doutrina dos princípios, Tertuliano com a apologética, Jâmblico, Proclus, Agostinho de Hipona, Eusébio, que fundamentam a base da vida na lei da reencarnação, para demonstrar a justiça divina e ao mesmo tempo estabelecer que o processo da evolução é lento, etapa a etapa, reencarnação a reencarnação, até o momento em que se logra atingir um estado de plenitude, de beatificação. Compreendiam Orígenes, Tertuliano e outros, que a finalidade principal da educação deveria ser oferecer a cultura, para que os seus discípulos mais bem equipados pudessem entrar no pensamento de Platão e na liberdade preconizada por Jesus. Foi, no entanto, a Grécia, de tradições históricas e filosóficas as mais arrebatadoras, que primeiro estabeleceu as bases da educação em Creta, quando o Estado reconhecia que aos pais cabia o direito de educar os filhos até os 17 anos, quando eles eram entregues ao Estado, que se encarregava de transformá-los em soldados artesãos ou cidadãos até os 27 anos. Mais tarde, Atenas, por volta do século V antes de Cristo, abre as primeiras portas da escola do pensamento filosófico e estabelece a realidade do ensino para os meninos, porque as meninas não tinham nenhuma finalidade na vida, segundo o conceito vigente. E ali surge por primeira vez a proposta da educação, para que o Estado seja caracterizado pela beleza, pela arte, pela cultura, pela sabedoria. Rivalizando com Atenas, Esparta propõe a educação do homem para a guerra. A cidade-estado aproveita as mulheres, segundo Amélia Rodrigues Espírito, fazendo-as mais fortes para que pudessem procriar soldados para o Estado. Em Atenas, as mães e as nutrizes encarregam-se da educação. Em Esparta, a educação é dirigida totalmente pelo Estado. E quando o Império Romano se expande e recebe na sua intimidade a doutrina florescente da Grécia, aparecem por volta dos séculos 3 e 2 a.C. as primeiras escolas públicas para cuidarem da educação da juventude, embora o Estado reconhecesse que a tarefa da educação pertence essencialmente aos pais, o que naturalmente será modificado mais tarde, ainda segundo Amélia Rodrigues Espírito, por ocasião do imperador Adriano, que vai diminuindo a autoridade dos pais, até quando o Estado absorve totalmente a educação das mentes novas, com o objetivo de poupar-se o Estado a novos embates com aqueles que não têm o amor pela pátria, preparando esses soldados para manter a hegemonia imperial. Mas o progresso se expande. E por ocasião do segundo concílio ecumênico de Constantinopla, 553, a educação vai encontrar uma reação aos métodos do progresso cultural e dá um passo na direção do passado, voltando agora à memorização dos textos, à repetição dos ensinamentos religiosos e à noite medieval. Abafa a educação, deixando que a dominação pelo Estado e pelos clérigos realize uma doutrina de metodologia profundamente perturbadora,
longe da realidade de promover a criatura humana. É a reforma que se candidata a reconhecer na criatura um verdadeiro legado da divindade. E para chegar à divindade é necessário instruir esse indivíduo, para que ele tenha uma visão da sua realidade e possa sintonizar com o pensamento divino. A renascença virá depois demonstrar que a base da reforma vai tomar dos mesmos vícios doutrinários da fé cega ancestral, E lentamente, a proposta da educação começa a deperecer, quando os estados germânicos, em 1528, estabelece a necessidade da educação em língua vulgar nas aldeias, o que equivale dizer no idioma nacional. E que repetirá essa mesma necessidade no ano de 1565, compulsoriamente, para que se possam estabelecer diretrizes de cultura nacional, o que será recomendado mais tarde pela legislação de Weimar, em 1619, quando são obrigados todos os cidadãos a mandarem à escola os seus filhos entre 6 e 12 anos, a fim de receber os alicerces básicos da educação e prepararem-se para a vida. Agora o pensamento já se liberta do tacão dogmático e, naturalmente, os velhos métodos catequéticos continuam estabelecendo as diretrizes de formar uma mentalidade religiosa. Essa mentalidade religiosa permanece dominadora, e o método da castração e da punição estabelecem que a criança é um ser adulto, recebendo as críticas mais severas de Rabelais e de Montaigne. E ao mesmo tempo a proposta admirável de Jan Comenius, o extraordinário teólogo que sai da Tchecoslováquia perseguido pela intolerância religiosa, e depois de deambular por vários países europeus, apresenta a proposta da educação intuitiva, estabelecendo a necessidade de se apresentar do simples para o complexo a metodologia educacional. Falar-se da coisa, para depois vestir-se de palavras o pensamento, o que irá colaborar grandemente a doutrina de Locke, que apresenta mais uma vez a mesma proposta do caráter intuitivo. E nesse momento, a doutrina apresentada nos pensamentos filosóficos de Locke recebe o apoio de Jean-Jacques Rousseau no seu do contrato social, quando o eminente pedagogo francês e filósofo propõe uma democracia na base da educação popular, que ele completa mais tarde na sua obra O Emílio, oferecendo o programa educacional para preparar o Estado feliz mediante o respeito à criatura e a construção de um ser feliz por intermédio da metodologia educativa. É nesse momento admirável que aparece a alma grandiosa de Pestalozzi, que vem demitizar a tradição, dizendo que a criança não é um adulto em miniatura, é um ser em formação. E apesar de a pedagogia ancestral haver pensado na possibilidade de uma educação infantil, Pestalozzi, no castelo de Verdun, ergue a alma infantil nas culminâncias dantes jamais experimentadas, e faz do seu instituto modelo da Era Nova, que recebeu de Froebel a admirável colaboração, quando fascinado pela metodologia pestalozziana, criar os jardins de infância. E depois de haver visitado esse mesmo educandário Fichte, o grande filósofo alemão faz propaganda na Europa dos métodos pestalozzianos, que são a melhor maneira de preparar a criatura para enfrentar-se
e para conquistar o mundo. O progresso agora já não pode ficar mais detido nas sombras medievais, nem nas intolerâncias de qualquer natureza. Porque no Instituto de Pestalozzi, o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail recebe do mestre a formação de uma personalidade vígil, caracterizada pelos valores ético-morais, compreendendo que a educação é mais do que transmitir informações intelectivas, e parte para Paris. Le Professeur Rivail, inaugurando na Cidade Luz a sua primeira escola, a escola de primeiro grau, onde ele sai aos passos da mentalidade francesa dos métodos pestalozzianos, para culminar no ano de 1826 com a instituição Denisard, quando ele reconhece a necessidade de plasmar nas almas juvenis a proposta libertadora de Pestalozzi a respeito do amor, a necessidade de ministrar o conhecimento, mas também de trabalhar a ética, de desenvolver as virtudes, conforme o programa apresentado em 1828, quando ele diz que a educação é uma ciência, e que a educação, naquela época, estava atrasada 100 anos. Podia-se dizer que a educação daquele momento correspondia à química, há 100 anos antes, quando era totalmente ignorada como ciência e fazia parte da alquimia. A proposta de Le Professeur Rivail irá naturalmente apresentar perspectivas admiráveis, que não foram levadas em consideração, porque naqueles dias de retrocesso, por volta do ano 1000, a escola naturalmente teve que ser desenvolvida ao lado das propostas religiosas, quando as classes abastadas começaram a contratar pedagogos, educadores à semelhança do que ocorria em Roma, quando os escravos, as pessoas esclarecidas e politicamente escravas, se encarregavam de educar os filhos dos seus senhores, abrindo espaço para o surgimento das primeiras universidades, trazendo então de volta a figura do professor, com uma visão mais ampla do infinito e sem compromisso doutrinário com mensagem de qualquer natureza. A proposta de Le Professeur Rivail repete a experiência do ano 1000, para que se abram educandários onde o ensino seja livre e se tenha a oportunidade de desfrutar das bênçãos do conhecimento. Mas no dia 18 de abril de 1861, a Sociedade de Antropologia em França recebe uma notificação curiosa do Dr. Paul Pierre Broca. Ele afirma que depois de haver realizado uma trepanação craniana no psicopata, que estivera no Hospital de la Salpêtrière, Bicêtre, nos últimos 21 anos, reiteradas vezes, por uma problemática de afasia, ele lograra descobrir o centro da palavra na terceira circunvolução frontal esquerda. O senhor Le Borgne, que ele dissecara depois de morto, abria agora perspectivas dantes não sonhadas para a fisiologia e para a psicologia, que começa a libertar-se da filosofia. Esse admirável descobrimento propiciou ao pensamento dialético estabelecer que a criatura humana é o seu cérebro, que o cérebro é a sede da vida, que todas as funções que existem, orgânicas ou psíquicas, têm a sua representação cerebral, mesmo que não identificada, faculta espaço para o materialismo mecanicista, o organicista, e a educação sofre o impacto dessa nova proposta. Entre 1861 e 1888, a contribuição do grande fisiologista Pavlov
identificando os reflexos condicionados, será direcionada para a doutrina da educação e mais tarde a contribuição de Sigmund Freud a respeito das tendências da dominação da libido na personalidade humana, fazem surgir uma educação eminentemente materialista. Sabe-se hoje que o cérebro humano, que antes era considerado como um órgão, passou a ser agora denominado como uma glândula, porque até 1940 aproximadamente, o cérebro era considerado um departamento com 2 bilhões de neurônios, ou células nervosas. Com o crescimento da cultura, a década de 60 estabeleceu